Olá! Hoje no Papo com o Especialista o tema é diabetes. Em 26 de junho é comemorado o Dia Nacional do Diabetes. A data surgiu de uma iniciativa conjunta entre o Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde, com o objetivo de promover a conscientização sobre fatores de risco, diagnóstico e prevenção contra a doença. O Brasil é o 6º país em incidência de diabetes no mundo e o primeiro na América Latina. São 15,7 milhões de pessoas adultas com esta condição. E a estimativa é que até 2045 a doença alcance 23,2 milhões de adultos brasileiros. Diabetes é causada por uma insuficiência na produção de insulina pelo pâncreas ou pela dificuldade de uso da insulina produzida pelo corpo. Para falar sobre esse assunto, a convidada de hoje é a médica endocrinologista Renata Giacomini Occhiuto Ferreira Leite, do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu. Vamos então ao papo com o especialista. Tecnicamente, o diabetes não pode ser considerado como uma pandemia, porque esse termo é usado para doenças infecciosas, com uma transmissão global, como foi a Covid-19 e o H1N1. Mas, pelo IDF, existe um número crescente de portadores de diabetes no mundo, e o Brasil é o 4º país importador de diabetes. Então, nós temos que entender que é uma doença com disseminação global. Sim, a alta prevalência do diabetes normalmente está associada ao ganho de peso, ao sedentarismo e ao estresse do mundo atual. A insulina é um hormônio vital para o funcionamento das nossas células. Ela é capaz de fornecer energia para todas as células do nosso organismo. E na deficiência de insulina ocorre uma doença chamada de diabetes. Ela ocorre tanto na deficiência da insulina quanto na incapacidade do nosso organismo de utilizar a insulina adequadamente. Então, os sintomas clássicos de diabetes são os 4 P's que a gente considera, né? Então é a polidípsia, que é a sede excessiva, é a poliúria, que é estar urinando muito, a polifagia, que é muita fome, e a perda de peso. Dentre outros sintomas, existe a visão turva, que é a visão embaçada, a não cicatrização das feridas e alguns outros sintomas que são mais inespecíficos. Para a gente ter noção do quão esses sintomas são importantes, porque eles podem vir dependendo do tempo de evolução do diabetes e do nível de glicemia. Mas eu vou dar um exemplo assim para vocês, né? A gente atende muitos pacientes que vêm encaminhados da nossa região. Então eu atendi uma menina há uns meses atrás, que ela veio encaminhada e ela veio de uma cidade próxima aqui com 6 anos. E no que eu fui perguntar sobre esses sintomas para ela, que a gente, ela veio encaminhada já com esse diagnóstico, né? Você sente sede? Falei, doutora, não é que eu sinto sede, eu preciso correr na torneira porque eu tô com muita sede. Se a senhora me falar que eu sinto sede, eu tenho que abrir a torneira. E vontade de urinar? Ela, se a senhora me falar em urinar, eu tenho que correr no banheiro agora. E fraqueza, doutora, eu não consigo sair da cama. Então, são sintomas normalmente muito exuberantes. Em crianças, principalmente, às vezes um resfriado, uma gripe, esses sintomas acontecem. Então, normalmente, é importante que a gente faça, para tirar dúvida, pelo menos uma ponta de dedo. Nisso, você consegue diferenciar. Os fatores de risco principais são obesidade, ou o excesso de peso, alimentação inadequada, então, ou seja, alimentação rica em carboidratos simples, em gordura, a idade, quanto maior a idade, maior a glicemia, história familiar de diabetes, história de diabetes gestacional prévio, história de ovário policístico ou irregularidade menstrual pode estar associada, hipertensão arterial também é um fator de risco. A prevenção do diabetes pode estar associada a um estilo de vida saudável. Então, a uma alimentação adequada, atividade física, controle do estresse e um sono adequado.
A alimentação é muito importante no controle da glicemia e na rotina do diabético, né? Então ele precisa controlar a qualidade e quantidade dos carboidratos. O diabético tipo 1, ele faz contagem de carboidratos, o volume das refeições e quantidade de refeições ao dia, a inclusão de fibras na alimentação, moderar a quantidade de gordura saturada, isso é muito importante, evitar bebidas açucaradas, então refrigerantes ou sucos ricos em açúcar. Controlar sempre o tamanho das porções, então ele se alimentar várias vezes por dia em pequena quantidade e sempre estar monitorando os níveis de glicose para ele poder fazer um controle adequado da sua glicemia ao longo do dia. Existem várias complicações relacionadas à hiperglicemia, tanto a curto prazo quanto a longo prazo. As complicações mais comuns são as complicações vasculares, tanto cardiovasculares quanto cerebrovasculares. Aumenta o risco de infarte e de acidente vascular cerebral. Também está associado com as complicações microvasculares, como retinopatia e nefropatia. Associado também com neuropatia periférica, pode acontecer com a hiperglicemia a longo prazo. Existem problemas de pele, problemas de circulação e problemas vasculares periféricos associados ao descontrole glicêmico. Embora muito progresso tenha sido feito, ainda existe muito a ser alcançado. Nós sabemos que é necessário um tratamento multidisciplinar para que a gente tenha uma abordagem global do paciente diabético e diminua as complicações ao longo prazo. Nós sabemos que os países em desenvolvimento, o controle é inadequado do diabetes e nós precisamos tanto de políticas públicas quanto de controle mais adequado por parte dos pacientes e dos profissionais para que nós tenhamos um impacto menor global dessas complicações a longo prazo do diabetes. Agradecemos a doutora Renata Giacomini Occhiuto Ferreira Leite por sua participação aqui no Papo com Especialista. Até a próxima. Tchau, tchau.